Associe a sua fé com as obras, porque sem essa associação nós vamos cair. É lá fora que a nossa vida cristã grita. É não pegando aquilo que não nos pertence. É honrando a Deus na hora que ninguém está olhando. É se respeitando dentro de casa. Honrando o pai e mãe. Honrando o casamento. Honrando as esposas. Honrando os maridos. É assim. Honrando a Deus. Zelando. É dessa forma que a nossa experiência com Deus dentro da igreja vai fazer diferença. O Senhor não quer apenas tremer o nosso coração, nos fazer chorar, dar dor no nosso coração. Esse não é o alvo apenas de Deus. Ele não quer que você aqui na presença de Deus, na hora do louvor, sinta a presença dele na hora que sair daqui pecar. Não. Aquela presença boa que sentimos na hora do louvor, eu espero que todo mundo sinta. É algo lindo. E você fala, oh, meu Deus, obrigado, o Senhor está aqui, é bom. A gente fecha os olhos, levanta a mão. É lindo, é um alívio que dá uma coisa boa, que dá no coração. E aí a gente falando aqui, né, que passa o resto do dia cantando o trecho da música. Onde vai, tá lá. E quando o vento sopra, aí tá, porque aquele negócio fica. A presença de Deus vai mexendo com a gente. Onde a gente vai é lindo. Só que lá fora, o inimigo das nossas almas vai tentar fazer com que aquela experiência que nós tivemos aqui seja anulada. E é lá fora onde entra Romanos 12. Preste a Deus um culto racional. Aqui nós sentimos, aqui nós choramos. Gente, tem que chorar, tá? Não estou falando aqui, falar, o pastor falou que se chorar. Não, o choro alivia a alma, foi criado por Deus. O choro é uma bênção. Tudo é uma bênção, porque é o sinal que Deus tocou. Levantar as mãos, ajoelhar, chorar, ter vontade de orar por alguém, abraçar o irmão, isso é natural na presença de Deus. Não natural é não acontecer nada. Ter vontade de orar? Não. Chorar? Não. Levantar a mão? Não sentir nada, isso não é natural. O natural é que Deus toque o coração e aconteça algo, tem que acontecer. Agora, a hora que o momento do sentimento passa, a Bíblia não para, ela continua. Preste a Deus um culto racional. Aí é onde vem, opa, eu sei que eu não devo fazer isso. Eu não estou sentindo. Mas é aqui, aonde eu não sinto, mas sei o que tem que fazer, que eu cumpro a palavra. A fé sem obras é morta. Existe uma nova religião evangélica, que não é evangélica, mas o povo fala por aí. É uma nova religião sendo levantada e livros vendidos por aí. Um deles é chamado Amor Vence. Eu não lembro agora o nome do escritor, porque em inglês eu não consegui decorar. Mas é um livro de falsa doutrina, aonde tem sido pregado e tem sido difundido em vários lugares que você ama a Deus, Jesus já perdoou o pecado de todo mundo e você não precisa fazer nada. Deus é amor, Jesus é amor, todo mundo é amor. Esse negócio de ir para a igreja porque os pastores querem ficar pegando dinheiro de vocês. Esse negócio de ir para a igreja porque os pastores gostam de pegar no pé. Essa cambada de pastor, de raça de igreja que está sendo pregada e está sendo difundido e muitas pessoas estão abraçando, mas é uma doutrina falsa. Deus é amor? É. Deus é bom? É. Deus ama e perdoa todos os pecados? Com certeza. E ninguém pode falar o contrário. A obra da cruz lava e purifica o pior pecado que pode existir na terra, que passe na sua mente. Agora, quando eu professo a fé verdadeira em Jesus Cristo, ela tem que vir com obras e mudança de vida. Se não, é vã. Crer em Deus e saber que Jesus é bom, o diabo faz. E faz melhor, porque ele até treme na presença de Deus. Agora, Tiago não prega salvação por obras. Não vem aqui e falar, ei, se você não for certinho, não dá para ir para o céu. Você tem que fazer tudo certo, porque é isso que vai te justificar na presença de Deus. Na presença de Deus, somos justificados pelo sangue de Cristo. Não é
bonzinho, não é porque vai à igreja, não é porque ele é... Não. Na presença de Deus somos justificados pelo sangue de Cristo. O restante é só consequência da minha fé. Eu creio e as minhas obras são de uma pessoa que crê. Você crê em algo. Você vive aquilo. Ah, se você crê e não vive, então você não crê. Como é que a gente pode dizer, eu creio em Deus, mas não sigo os mandamentos? A nossa fé é vã. A nossa fé é morta. Não produz salvação. Temos que desenvolver um estilo de vida real. Senão, vira religião. Sabe o que a religião faz? Pensa. A religião gera culpa. A religião gera pessoas frustradas. Por isso que esses livros são lançados. Por isso que essas religiões e essas crenças, elas propagam. Eu vou te falar. As pessoas estão cansadas de religião. Elas estão cansadas porque a religião tem posto um peso sobre elas. Você tem que ser assim, você tem que fazer isso, e quando você não faz, há uma culpa. E o dia que a pessoa sai da religião e descobre que ela não vai morrer instantaneamente, ela fala aqui, aquele negócio que eu falava na igreja era mentira, eu pequei e não morri. Eu estou até feliz, eu estou até leve. Porque ela estiver no encontro com a religião. E a religião, ela gera peso. Fé não é religião. É crer em Deus e viver de acordo com aquilo que eu creio. Se eu creio que aquilo é bom, eu vivo aquilo e não há peso nenhum. Tem gente que come algumas coisas que fala, rapaz, não acredito não. Não, mas isso é bom, isso faz bem, seja feliz então, porque eu não consigo entender. A pessoa crê e ela leva aquele estilo de vida ao extremo, porque ela crê. Algumas vezes para nós seria um peso. Você já viu gente que faz exercício? Que acorda, não sei que hora, pessoas que vão ali para uma Olimpíada, acorda 5 da manhã, às vezes passa 8 horas dentro de uma piscina. Piscina é bom, mas 8 horas, chega uma hora que dá mais. Não tem condição. Treina por anos para participar de uma Olimpíada. E você olha para ele e fala, rapaz, que isso? Vai viver sua vida. Pelo amor de Deus, você só pensa nisso, só faz isso. É, porque ela tem um alvo. E o estilo de vida que ela tem não dói. Porque ela crê que aquilo é o melhor. E ela vive. Por que é que vir para a igreja, andar com Deus, perdoar, amar o próximo, viver de forma reta é um peso? Porque a gente não crê de verdade que aquilo é o melhor. Porque nós, quando cremos, vivemos. E acabou. Quando você crê, você vive aquilo com prazer. Por isso, fé sem obras é morta. Por isso que uma obra desassociada da fé em Cristo é religião, e essa mata. Salomão ignorou o dia a dia. E no final da vida dele, aquele monte de pecadinho que um dia eu mudo, um dia eu melhoro, uma hora eu vou ver, Deus vai ajudar. Ah, o Senhor sabe, Ele conhece a minha fraqueza, conhece meu coração, Ele sabe, ninguém é perfeito, vou fazer até uma música em relação a isso, pronto. Quando isso acontece, no final da vida, aquele monte de coisa que Salomão ignorou, sabe aquela dor no coração que você fala, eu não devia fazer isso, e você faz? E você viu que não acontece nada, aí você faz de novo. E você viu que não acontece nada, aí você faz de novo. Mano, eu fiz, doeu na hora, mas deixa quieto. Sabe esse negócio que a gente deixa quieto? Sabe aquele monte de nada a ver? Eles não estão passando, deixando quieto, eles estão amontoando. E eles estão juntando. E eles estão juntando. E eles estão juntando para ficar cada vez maiores, mais fortes, e virem para destruir a gente. Toda ação. Alguém, algum físico aí, já falou isso. Não vou falar o nome dele, que eu posso errar, né? Mas eu acho que foi ele, mas foi o Newton. Eu acho que foi ele que falou que para toda ação há uma reação igual e contrária. Talvez ele leu a Bíblia. Porque é impressionante exatamente o que acontece. Se eu faço, não vai ficar perdido no ar. Vai voltar. Sempre vai voltar. É assim que funciona a vida da gente. Nada fica no esquecimento. Apesar, só tem uma coisa que realmente fica no esquecimento.
A gente vai falar no final do culto, não esqueça. Se eu esquecer de falar, você volta aí para me lembrar. 1 Reis 11. Volta lá no 1 Reis. O Senhor então não gostou de Salomão pelo que ele fez. No versículo 11, disse pois o Senhor a Salomão: por que ouvi isso em ti? Porque não guardou o pacto e os meus estatutos que eu ordenei? Certamente rasgarei de ti o reino e darei ao teu servo. Foi um pecado que Salomão fez que isso aconteceu? Foi porque um dia ele adorou um Deus? A gente lê. Você sabe o que Salomão construiu? Quem sabe o que Salomão construiu? O marco na vida de Salomão foi o templo. Salomão construiu o templo, conhecido como Templo de Salomão. Não é esse que o pessoal está fazendo hoje em dia, tá bom? É o Templo de Salomão, feito de ouro. Só que ele não fez só isso não. Ele construiu outros templos para outros deuses. É impressionante. Você fala, rapaz, tu ficou doido. Mas vamos trazer aqui para o dia a dia? A gente adora a Deus. A gente ama a Deus. A gente constrói coisas para Deus. Mas aí tem um problema, a gente começa a blasfemar. E a gente às vezes fala, será que Deus está comigo? Não tem problema não. Eu acho que não é bem assim. A mesma boca que constrói altares de louvor a Deus é a mesma que daqui a pouco blasfema, xinga, solta palavras que não era para soltar. Está construindo o quê? O mesmo coração que prepara para o Senhor entrar é o mesmo que fala, mas essa mágoa não perdoa. Mas isso que essa pessoa fez foi demais. Mas isso não tem condição. Eu perdoo tudo, isso tudo, vamos lá. Mas eu amava essa pessoa. Eu confiava nessa pessoa. E fez isso comigo? Não dá. Para mim já é demais. Constrói uma casa para Deus, mas constrói para o diabo também, para os outros deuses. É isso que a Bíblia fala. A gente olha para Salomão e acha que ele é doido. Como é que o cara gasta e constrói para Deus e constrói para os outros deuses? Porque chega uma hora, quando você não é fiel a Deus, para você tanto faz cantar para Deus ou cantar para o mundo, é a mesma coisa. Quando não somos fiéis a Deus, tanto faz gostar de um e odiar o outro, o coração cabe tudo. Quando não somos fiéis a Deus, pensar coisa errada, pensar prostituição, pensar pornografia e pensar em Deus é a mesma coisa. Entra tudo na mesma cabeça, fica tudo igual. Quando não somos fiéis a Deus, construímos casa para Deus e para o mundo também. Esse estilo de vida não leva para o céu. Não dá. Deus olhou e falou, Salomão, depois de tudo isso, depois de todos esses anos, você era menino, agora você é velho, no mínimo aí 40, 50 anos se passou do dia que ele teve. Talvez Salomão diz a história de 20 até 40 anos ele podia ter quando teve aquele encontro com Deus. Talvez se passaram aí uns 40 anos. Até o dia que Deus falou para ele, por que você fez isso? Eu vou cortar o reino de ti. Chega. Não aconteceu num dia. A Bíblia diz, que quando o pecado é demorado em ser julgado, o homem esquece de Deus e continua pecando. Amados, pensa o seguinte, quando a gente peca e Deus não julga na hora, isso não é porque Deus olhou o pecado e gostou dele. Isso não é porque Deus aprovou o estilo de vida, o sangue de Cristo em poder. Quando nós pecamos e não somos condenados na hora, isso chama misericórdia. Deus esperando que a gente se arrependa. Não dá para pensar, eu pequei, Deus não fez nada, então eu posso continuar. Não! É mais um dia que Deus dá para se arrepender. Mais um ano que Deus dá. Mais 10 anos que Deus dá. Mas ninguém vai morrer sem prestar conta. O dia da prestação de conta de Salomão chegou e Deus falou, Salomão, você não foi fiel. Construiu a casa para mim, que bom. Achei lindo o templo, mas não vai ficar pedra sobre pedra. Agora, para mim você fez isso e fez para os deuses também. Não funciona assim. O Senhor Jesus já disse em Mateus 6, não dá para servir
para servir a dois senhores. Uma hora se agrada de um e tem problema com o outro. Uma hora se agrada do outro e tem problema com o outro. Não dá. Mas, até que dia a gente vai levar uma vida professando fé em Cristo e construindo altar para Deus estranho? Porque todas as vezes que não cremos em Deus, nós cremos no mundo. Versículo 14 de 1 Reis 11, continua lá. O Senhor levantou contra Salomão um adversário, Haddad, o Edomeu, o qual era da estirpe real de Edom. Esse cara existia, e aqui para frente eu não vou ler agora, mas a gente vê a história dele. Ele tinha uma mágoa muito grande guardada com Davi para descontar em algum dia. Mas essa mágoa ficou guardada por muitos anos. E a menos que Deus permitisse, aquilo ia ficar para sempre. Mas o dia que Salomão, o dia não é? Nos anos que Salomão foi vivendo sem Deus e ignorando a fidelidade a Deus, um dia Deus chegou e falou: agora, você vai ver que não é porque você é sábio que você tem um reino. Não é porque você tem dinheiro que as pessoas são seus amigos. Não é porque você ficou poderoso que ninguém vem em guerra contra você. Eu vou te mostrar, Salomão, que não foi o seu dinheiro, que não foi a sua sabedoria, e que não foi a sua capacidade administrativa que segurou os inimigos. Fui eu. E Deus falou, liberou aquele cara para vir contra Salomão. Mas não foi só ele não. Versículo 23. Deus levantou contra Salomão ainda outro adversário, Rezon, um filho de Eliadá, que tinha fugido do seu senhor, do rei de Zobá. E depois não parou não. Outro, e outro, e outro. Até que não sobrou nada para Salomão. Ficou só um pedacinho do reino que Deus disse. No versículo 25, foi um adversário de Israel por todos os dias de Salomão. Isso é, além do mal que Haddad fazia, porque ele detestava Israel e ele reinava sobre a Síria, também Jeroboão, filho de Nebade, o Efreteu, de Zeradá, servo de Salomão, cuja mãe era viúva de nome Zerua, se levantou a mão contra o rei Salomão. O servo dele trabalhava com ele. Pois é, o amigo se tornou inimigo. Eu sei que às vezes a gente vai aprendendo algumas coisas e a gente vai ficando sabido, a gente vai ficando inteligente, e a gente começa a falar assim: nossa, como eu sou sabido, ó, eu vou até conseguir fazer algumas coisas. E a gente começa a ganhar dinheiro. A nossa sabedoria dá dinheiro pra gente. E a gente começa a falar: opa, eu sou sabido, eu tenho dinheiro, que lindo. E a gente começa a viver. E o povo começa a falar: vai mesmo, vai ficar sábio e rico, sábio e rico, sábio e rico, porque para isso tu precisa viver no mundo. Para você viver tem que ser inteligente e ter dinheiro. Porque nessa vida, meu filho, você vai fazer o que sem inteligência e dinheiro? É verdade. Deus, ó, o Senhor é bom, aqui lá dentro eu creio no Senhor, mas é sabedoria e dinheiro que eu quero. E a gente vai vivendo. E a sabedoria protege por um tempo, e o dinheiro também. A Bíblia diz que o dinheiro protege, mas não a alma. E aí ele começa a passar, e a gente fala: poxa, o dinheiro está me dando um alívio, eu sei que Jesus é bom, mas esse dinheiro ajuda tanto, ou eu sei que Deus é bom, mas se eu não fosse esperto, eu não tinha me livrado dessas questões. E a gente começa a viver, e nós começamos a achar que, como Salomão, porque temos dinheiro, porque temos sabedoria, porque construímos um grande império, está tudo bem, nada vai acontecer para a gente. Mas Salomão esqueceu algo que você e eu não vamos esquecer, em nome de Jesus. Salomão esqueceu que quem dá paz é Deus. Amém. Que quem dá finança é Deus. E quem dá sabedoria é Deus. Daniel já tinha aprendido muito bem isso. Salomão se esqueceu. E Deus lembrou ele. No final da vida, Deus foi lá para lembrar: sabe esse monte de dinheiro que você tem?
Sabe os montes de acordo que você fez com essas mulheres? Porque você sabe, né, que quando eles tinham as mulheres, eles faziam acordo com os outros reinos para poder ficar mais poderoso, para poder pegar, né, os bens que tinham lá no outro país para trazer para ele. Aquela mulherada toda era um monte de acordo que ele fazia. Não tem problema fazer acordo com o mundo, não. Na verdade são negócios. Deus, negócios à parte. Foi. Os negócios foram à parte que destruíram Salomão. Deus veio e falou para ele: Salomão, deixa eu te mostrar. Antes de você morrer, todo o dinheiro que você adquiriu vai acabar. A sabedoria que você tem não vai te salvar. E a paz que eu te dei por todos esses anos, eu vou tirar. Para que antes de morrer fique muito claro que tudo que você teve veio de mim. E porque você amou o mundo e não a mim, eu vou tirar o que é meu. A paz acabou. Os inimigos vieram. O dinheiro acabou. Porque a base de tudo isso está em Deus. Nós temos que entender que se não buscarmos a Deus, nunca seremos sábios o suficiente. Se não buscarmos a Deus, o mesmo dinheiro que entra, sai. Se Deus não for o centro do nosso coração, não há paz. Isaías 26:3, a Bíblia diz: Deus mantém em perfeita paz aqueles que têm a mente nele e o coração firme nele. Não tem pessoas perseguindo você. O inimigo não é porque todo mundo não atende você, não aceita você, as portas não se abrem, você tem que se dedicar mais. Não! É porque Deus está chamando atenção. Eu tenho que voltar para o centro. Seu coração tem que ser meu altar. Eu te faço prosperar. Eu te dou paz. Eu dou segurança dos inimigos. Sou eu. Porque sem mim, nada podem fazer. E nós vamos terminar, mas a gente vai ler alguns versículos. Abre em Provérbios 16:7. Para que, se há alguma dúvida de que o nosso estilo de vida conta para Deus, alguns versículos vão nos ajudar. Provérbios 16:7. Quando o caminho do homem agrada ao Senhor, Ele faz até que os seus inimigos tenham paz com Ele. Sabe aquilo que se levanta? 1, 2, 3, 4. Você fala: mas não vem, em todo canto tem alguém. Pois é. Quando os nossos caminhos, isso quer dizer a nossa fé? Sim. Mas a nossa fé associada, quando você lê caminhos, o que você entende? É algo que alguém traça. É o local que alguém anda. Quando os nossos caminhos agradam a Deus, Ele dá paz dos inimigos. É assim. Andando com Deus no caminho dele, os inimigos são extirpados. Sem Deus, se vira e vai lutar com as suas próprias armas. Que dê certo com as armas que você tem. Mas a gente não sabe, vai que o inimigo tem uma arma mais poderosa que a nossa. Às vezes a gente entra em batalhas achando que a gente tem arma suficiente para lutar nelas. Mas você não sabe se o inimigo está mais preparado. Por isso, se for entrar em alguma batalha, coloque Deus na frente. Porque senão a gente está lançado à sorte. E pode ser que a sorte desse dia esteja do outro lado. E a gente perca. Só dá para ter vitória se Deus for à frente. Provérbios 28:9. Para quem ainda acha que a gente pode orar, fazer e não vai acontecer nada, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração. Será como? Tem alguma versão que fala algo mais suave? Abominável. Você sabe o que é um negócio abominável? É aquele que, se você vir sem querer, você vira o rosto. Detestável. Abominável. Aquilo que, se passou na sua frente, você fala: abominável.
que você não gosta nem de pensar. Se nós desviarmos o ouvido de ouvir a lei de Deus, o que significa isso? De obedecer o que Deus fala, de fazer a vontade dEle. Até a nossa oração, Deus faz assim. Pode até ser bonita, mas Deus... Isaías 59. A Bíblia diz: meu ouvido não está surdo e a minha mão não está encolhida. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e mim. Deus não perdeu o poder. Mas quando somos impertinentes, talvez, ou teimosos, num estilo de vida contrário à palavra, as nossas orações param de ser aceitas. Elas param de ser ouvidas. Para que a nossa oração chegue a Deus, o nosso coração tem que amar a lei, os preceitos de Deus. E Jesus falou: meu mandamento não é penoso. É penoso perdoar? É penoso ter que amar? É penoso ter que fazer o bem para quem faz o mal? É penoso estar adorando a Deus? Os meus mandamentos não são penosos, são esses os mandamentos de Deus, não tem outro. Ame a Deus, honre pai e mãe, não deseja aquilo que não é seu. Oh Deus, eu fico com uma raiva, porque eu tenho uma inveja, uma vontade de ter aquilo, eu não gosto mesmo. Vou trabalhar só para provar que eu posso. Deus fala: não deseja não, seja cada um feliz com o que tem. Esses são os mandamentos de Deus. Isso aqui não é o fim. Provérbios 28, 13. E a gente termina. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. O que é jamais? Quer dizer que um dia vai dar certo? Pode ser mais tarde? Daqui a pouco? Com muito esforço? Força de vontade? Ajuda de algumas pessoas? Nunca. O que encobre a transgressão não vai prosperar. Mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Só existe uma coisa que não vai ser amontoada contra nós: pecado confessado. Esse daí, Deus não esquece nada. Mas os nossos pecados, quando nós nos arrependemos, esses são esquecidos. Por quê? Porque Deus escolheu fazer assim. Temos que entender: está na hora de dar mais. Está na hora de entregar a nossa vida completa a Deus. Está na hora de entender que a fé sem uma ação, ela é morta. Está na hora de confessar o pecado. Aí você fala: é mesmo, sou irritado mesmo. É mesmo, não aguento mesmo. É mesmo, não levo desaforo para casa. E a Bíblia fala que é para confessar. Estou confessando, não pise no meu calo, porque se pisar, eu sou esquentado. Eu falo no mesmo tudo que eu penso. Entenda que porque você pensa não tem que ser falado. Entenda, Deus deu a capacidade de pensarmos e nos arrependermos antes de falar. Porque se a gente fala, vai ter que aprender a colher as consequências. Eu não consigo, é dentro de mim, é mais forte que eu. Ore, peça a Deus. Nada é mais forte do que o poder do Espírito. Pensar é um ponto, falar é outro. Depois que fala, as consequências a gente não tem condição de segurar. As ações nós temos condição de manter. A consequência delas ninguém tem. Isso não é força. Falar o que pensa não é força. Porque se tivesse força, segurava. O que eu penso é falo. Então você não tem domínio próprio, querido. Se está dentro da sua cabecinha e tivesse domínio próprio, ficava lá. E um dia, quem sabe, Deus ajuda, se arrepende, perdoa e você fala: graças a Deus eu não falei. Você já fez isso? Oh, papai, sou expert. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, porque, olha, eu falo: obrigado, Jesus, porque daqui veio, daqui saiu, e o Senhor perdoou, não quero mais nem pensar nisso. Mas o pior é o outro lado. Quando você fala: ai, falei.
Você nunca teve essa experiência? Que bom, aprenda comigo. Cuidado, porque a coisa fica dura. Você fala, meu Jesus, me perdoa, me ajuda, Senhor, tem misericórdia. Eu falei, eu sei, Deus, eu sei, eu devia ter me arrependido antes de falar, mas agora. Então, experiências compartilhadas. Confessar e saber que somos de alguma forma é o ponto. Um ponto já muito bom. Mas para terminar, precisa deixar. O que encobre as transgressões não prospera, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Que nós possamos ter o começo de Salomão, mas não o final dele. Que a gente possa realmente pedir a Deus sabedoria, mas principalmente pedir a Deus, Senhor, que o meu coração nunca saia da sua presença. No último dia, todos os bens que adquirimos nessa terra ficam aqui. Só vamos levar a casa que construímos aqui dentro, no nosso coração. E essas são construídas com as marteladas da vida. Aquelas feridas de quem amamos, aquelas rejeições de quem investimos, aqueles nãos das orações que fizemos continuamente, tínhamos certeza que seriam respondidas. A nossa reação diante disso é que constrói algo para Deus. Eu vi esses dias uma matéria falando de grandes construções do passado, palácios de um governador de um tempo antigo, que eu não me lembro qual era. E assim, essa aqui era a casa da mulher que ele construiu para a esposa dele, palácios imensos. E hoje é um monte de ruína. E mostrando, né, coisas da antiguidade que eram grandes construções, que foram grandes para suas épocas, e hoje, no máximo, histórico. E na melhor das hipóteses, algumas ruínas. Pelo que eu vi aquilo, eu falei, nossa, porque podia ser eu. Aquele homem, ou aqueles homens, eles eram importantes nas suas épocas. Construíram grandes coisas. E hoje, uma nova sociedade, uma nova civilização, com novos perspectivas e novos planos, e aquilo lá tudo não foi nada. Aí eu falei, será que eu posso acontecer a mesma coisa? Me importar com tanto que eu vou fazer aqui e esquecer que se eu não cuidar, eu não vou ter nada para levar à eternidade? Eles passaram. E eu sei que quando estamos vivos, nós achamos que tudo acontece aqui. É natural para o homem, mas não funciona assim. Existe algo mais. E é para lá que a gente tem que ir. Construa. Seja como Salomão. Descubra algo que nessa época ninguém descobriu. Salomão criou o sistema de irrigação. É impressionante. Faça isso. Mas que tenha um final. Que o coração vai. As benfeitorias ficam e que sejam de ensinamento para os próximos. Mas acabou. Estou levando um coração que vai ser apresentado na presença de Deus. Vamos orar. Vamos apresentar as nossas conquistas diante do Senhor. E vamos agradecer. Obrigada, Deus. Porque se eu tenho, foi porque o Senhor me deu. Obrigada, Senhor. Porque eu sou sábio e consigo construir. Consigo ter. Consigo fazer. Obrigada. Mas, obrigada porque foi o Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem me feito próspero. Obrigada. Obrigada porque eu tenho tido paz dos inimigos. Obrigada, Deus. Tudo veio do Senhor. Que venha a prosperidade, que venha a sabedoria, que venha a paz dos inimigos, mas tudo isso para mantermos o nosso coração na presença de Jesus. Porque no final é a única coisa que vai subir. Não é para deixar e não fazer mais nada. Pelo contrário, é para ser o melhor que pode ser nessa terra, mas dando um passo aqui junto com a eternidade. Que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Vamos falar com Jesus.
fez pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és minha vida a ti, Senhor, rendida a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendida a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Senhor, nós apresentamos a nossa vida essa manhã diante do Senhor. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor levante grandes aqui, pessoas como Salomão, que vão ter sabedoria para responder perguntas que ninguém podia responder, que vão ter bens e riquezas para ajudar, para construir, para abençoar o seu reino. Que o Senhor levante novos líderes nessa nação. Oh Jesus, diplomatas que vão poder tomar decisão em lugares importantes do mundo, para levar sua palavra aonde ninguém podia imaginar. Mas que dentro de tudo isso, nenhum deles se contamine. Que todos tenham o coração confirmado na sua presença. Que quando forem postos nos lugares altos, simplesmente vão dizer: eu adoro Jesus, e nada disso me importa. Toma os nossos corações nas suas mãos. E eu sei que algumas vezes dói, mas eu sei, ainda que não sinta, mas eu sei que o seu alvo é produzir um coração que te ama, porque para essas pessoas não há limite. Ajuda-nos, Senhor, a ter um coração como o de Davi,
nas suas mãos. Só para que vocês saibam, quando vocês olham, Davi foi um grande guerreiro. Davi foi o maior rei que Israel já teve. Davi foi um rei que reinou com justiça. E toda a riqueza que Salomão tinha, quem ajudou foi Davi. Só que nós conhecemos Davi como um homem que tinha um coração na presença de Deus. Ele foi grande na época dele, mas isso não chamou mais atenção, foi o coração. Nós podemos sim ser grandes nessa terra, ser diplomatas, presidentes, governadores, donos de grandes empresas, grandes sábios desse século. Podemos sim, porque tudo isso pertence a Deus. Mas que quando isso acontecer, que as pessoas vão ver que alguém que ama Jesus e tem a Ele. Glorificado seja Jesus. Toda glória e toda honra seja dada a Ti, Senhor, porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor tem feito o seu povo próspero. E nós só queremos te agradecer. Obrigada porque eu sei que o Senhor tem feito pessoas mais sábias, porque tudo vem de Ti. Continua, Senhor, a trabalhar nos nossos corações para nos levar a todos os lugares que o Senhor tem preparado desde a fundação do mundo. Sejam firmes na fé, sejam fortes e corajosos, e tudo o que fizerem, façam em amor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti e te dê paz hoje, todos os dias da sua vida. O Senhor te livre do homem mau. E que o Senhor abençoe cada um que está assistindo também. Em nome de Jesus. Amém. Amém?